Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom nos encontrarmos toda semana para estudar a Bíblia. Hoje eu gostaria de convidá-los para irem comigo ao livro de Salmos, o livro mais lido de toda a Bíblia e o maior em capítulos. Hoje vamos para o início dos Salmos. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 13. Então, Salmo 13. E vamos refletir algo importantíssimo. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Bíblia aberta, Salmo 13. Então nós vamos ler apenas 2 versículos iniciais dele. O primeiro e o segundo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Bíblia lida, oremos. Pai, como é bom a gente poder estar na Tua presença todos os dias e manter essa intimidade contigo. Como é bom poder saber que temos um Deus que nos ouve em todos os instantes da nossa vida. E podemos falar contigo agora, a rogar-te, venha falar ao nosso coração, nos alimente da Tua palavra, que eu seja um canal nas Suas mãos. Abençoe todos que estão a participar conosco do estudo. Fala aos seus corações, os alimente e os fortaleça. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O silêncio de Deus. Normalmente nós passamos por uma fase complexa quando, de repente, um grande sofrimento bate à porta da nossa vida. E nós não devemos nunca nos desesperar nesses momentos. Deus tem um plano, um propósito. Especificamente, a pessoa, quando se depara com uma situação como essa, ela acha que a sua crise é maior do que a dos outros. E nessa vida, nós temos que aprender que os problemas vêm, as dificuldades, as adversidades. Os cristãos, na verdade, não são chamados para uma vida de alegria somente, mas
a tristeza. O próprio Jesus Cristo nos diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que estar preparados. E é duro porque quando vem essa enorme tristeza, sofrimento e a sensação de que parece que não tem fim, aquilo vai se avolumando tal, e assim foi a realidade da vida do rei Davi. E o rei Davi escreveu esse Salmo 13 no momento assim, difícil, complexo da sua vida. E aí ele faz uma oração a Deus. E aí nós vamos aprender com Davi hoje a orar a Deus nos momentos de angústias, nos momentos de tristezas, de adversidades, de sofrimentos. Isso é muito importante para os dias atuais. Temos vivido problemas seríssimos nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão conosco na jornada, na caminhada. Quando a gente vai ler o livro de Salmos, o livro de Salmos todos nós sabemos que ele é composto por cinco partes, né? 5 volumes. Esse salmo está no primeiro volume do livro de Salmos. E ele foi escrito num momento bem atribulado da vida de Saul, ou melhor, na vida de Davi. Os comentaristas bíblicos acreditam que possa ser um momento que ele foi perseguido pelo sogro, pelo rei Saul. Outros acham que pode ser no momento em que ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão, que teve que abandonar Jerusalém. E outros, quando a gente lê o Salmo 30, depois fica aí uma lição de casa para você, o Salmo 30, ele fala que enfrentou uma gravíssima enfermidade. Então, na verdade, qualquer uma dessas situações podem ter levado o salmista a compor o Salmo. E ele era um líder em Israel. E os salmos, na verdade, esses salmos são chamados salmos de lamento. São escritos para encorajar a nação. O mesmo acontece para nós hoje, 3.000 anos posterior à composição do Salmo, continua falando a nós, nos encorajando, principalmente quando enfrentamos problemas espirituais e emocionais. Então é muito importante hoje, numa sociedade totalmente tensa, preocupada, nervosa, atribulada, nós estamos nos confortando e recebendo a orientação de Deus através do Salmo 13. E nessas horas difíceis, em que fomos tomados de surpresa, de repente surge um problema que nunca imaginávamos passar, nós buscamos a Deus, e aquilo é tão forte, tão pesado, que nós fazemos a pergunta, né? Por que Deus fica em silêncio? Por que Deus está em silêncio? Eu estou nesse sofrimento, nessa luta, nessa dor, nessa enfermidade, nesse problema familiar, enfim, os mais variados. Parece que Deus não ouve. É tão pesada aquela dor, aquele sofrimento, que dá-nos a impressão de que Deus está em silêncio. E é isso que nós vamos pensar hoje, o silêncio de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que estar atento a algo seríssimo na nossa vida espiritual. Isso é importante. Hoje os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, eles nos ajudam a passar pelo esgotamento físico e esgotamento espiritual. E há também esgotamento emocional. E há também o esgotamento espiritual. Quando nós estamos esgotados espiritualmente, parece que Deus está em silêncio. E ao ler o Salmo, nós começamos a perceber isso. Isso já começa com uma expressão um pouco assim, forte. Até quando, Senhor? Olha bem. Esqueceste de mim para sempre? Até quando ocultarás-me o teu rosto? Quer dizer, você está no sofrimento, na dor, na dificuldade, e Davi estava assim, muitas vezes nós estamos no mesmo caso. E o versículo 2, até quando? Podemos observar que são 4. Até quando? Até quando? Até quando? Conselhei minha alma, tenho tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre o meu inimigo? Quer dizer, ele está ali naquela coisa pesada, ele está esgotado espiritualmente, ele não está aguentando, que é o que acontece conosco também. Não é para nós sermos espirituais. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E ele estava esgotado espiritualmente. E nós podemos estar na mesma situação. Tenho encontrado muitas pessoas. E é claro que esse é um lamento
dele contra Deus. Sabe, está tão cansado, está esgotado em todas as partes, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, que aquele sofrimento que não passa, que é o que acontece, a gente está orando, pedindo a Deus, e não passa, aquilo continua. Ele faz esse lamento contra Deus. E muitas vezes acontece conosco hoje, 2025. Até quando, Senhor, eu vou ficar desempregado? Até quando, meu Deus, vou ter que passar por essa angústia? Até quando, Senhor, terei de sofrer com essa enfermidade? A gente faz o tratamento, combate ao câncer, a cura de repente volta, e estamos passando pelas cirurgias, estamos passando pelas quimioterapias, né, e uma série delas, e vem isso à mente. Né? É interessante isso, vem ao nosso pensar, ao nosso coração. E Davi aí ele coloca esse sofrimento diante de Deus. E até quando considerarei a minha alma tendo tristeza no meu coração cada dia? Eu acho o versículo 2 assim muito forte. Até quando se alterar sobre mim o meu inimigo? E aí a gente começa a ver o que o teólogo Andrew Fuller escreveu. Não é sobre os mais agudos, mas sobre os mais prolongados sofrimentos. Que é isso que é trabalhado no Salmo 13. Que nos vemos em maior risco de exaurir. É pesado. A família, uma enfermidade, por exemplo, a família, o marido, a filha, com a esposa sofre, toda a família se cansa. É uma batalha, se exaure. E nós observamos isso quando Jó foi abordado com más notícias, em rápidas sucessões. Jó perdeu os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde. E a gente observa bem, e até a própria mulher o abandonou pelo quadro. E observe bem aí, e ele passou por esse esgotamento espiritual. Quando você lê o livro de Jó, você percebe muito bem com as más notícias, e ele suportou com crescente fortaleza. Né? Ele suportou, porque a fé em Deus continuava firme, como Davi. A fé em Deus continua firme. A fé de Jó, a mesma coisa. Mas chegou um momento em que os problemas foram tão grandes que ele se afundou sob o peso desses problemas, dessas dificuldades. Né? Então é interessante isso. Ele se esgotou espiritualmente. E nós estamos percebendo muitas pessoas que não estão detectando que elas estão esgotadas espiritualmente diante do silêncio de Deus. E a canseira, porque é uma canseira, tem que esperar. Faz o tratamento 1 mês, faz o tratamento 2 meses, 3 meses, e continua. O quadro não se altera. É interessante isso. Quando o esgotamento vai, clama, e não há resposta. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Então agora ele vai mais profundo. Esse linguajar dele com Deus parece até um linguajar deselegante e tal, não é. Porque ele era íntimo de Deus. Então veja bem, ele não escolhia palavras. Às vezes as pessoas querem falar de Deus, às vezes querem orar até publicamente, escolhe palavras bonitas para colocar. Deus não se agrada nada disso. Deus se agrada de um coração transparente. E aí ele é transparente com Deus. Até quando? Porque, na verdade, no momento de esgotamento espiritual, a pessoa que eu tenho que dirigir é Deus. O único que pode resolver o meu problema, de fato, é Deus. Esquecer de mim, o Senhor esqueceu de mim? Ele fala a Deus o seu sentimento de ter sido esquecido por Deus. Deus se agrada quando a gente é transparente, expõe, apresenta diante dele o que está no nosso coração. Não precisa escolher palavras, nada. Nas orações a mesma coisa, é o coração que vale. Orar com Deus, você e Deus, eu e Deus, e em público. Nas orações é o falar com Deus, é a intimidade com Deus. E ele coloca o sentimento. Eu estou sentindo que o Senhor esqueceu de mim. E muitas vezes nós passamos por problemas seríssimos e parece que Deus se esqueceu da gente. E no versículo 1a, até quando ocultarás em mim o teu rosto? Ele não está conseguindo ver o rosto de Deus. O rosto de Deus não está olhando para ele. Isso é claro, uma linguagem figurada, metafórica. Quer dizer, Deus não está se voltando para ele. E aí a gente vê que ele abre o coração diante de Deus, não tem palavras nenhuma para impressionar o Senhor, e ele sente-se desprezado por Deus.
Eu estou desprezado, eu estou esquecido. É essa a colocação que ele faz aí no Salmo. E até quando esconderás o teu rosto? Então, ele não vê a bênção visível de Deus, que é a cura, né? E já faz um bom tempo. Minha esposa está doente há 2 anos. Meu sogro está há 3. Não há mudança, não há alteração. Então isso leva a pessoa a se esgotar espiritualmente. Não perder a fé. Porque ele não perdeu a fé. Interessante isso, né? É isso que nós temos que observar. Parece, não, ela não perdeu a fé. A fé é um dom dado por Deus, né? E jamais a perdemos. Mas aqueles que são realmente transformados, mudados, que o Espírito Santo habita no seu coração. Mas vem o esgotamento espiritual, que é algo que todos passam por ele. Em especial hoje falando daqueles que são religiosos, se dizem cristãos. Observe que o versículo 2a. Até quando considerarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Quer dizer, a tristeza vai ficando forte no seu coração. Não vê mudança. Deus não responde. Ele esqueceu dele. Sou desprezado por Deus. Tudo esses sentimentos que ele sentia no seu coração. E ele se abre com Deus. E Deus se agrada quando nós abrimos com ele, porque ele é o único que a gente pode fazer isso de verdade. E ele entra numa questão muito séria nos dias atuais, que é a ansiedade. E as tecnologias levaram, desde bebês até senhores e senhoras, até 100 anos ou mais, a entrar em ansiedade, mente dividida. E a ansiedade não tira a aflição do amanhã, mas hoje. E nós estamos dentro de uma sociedade totalmente carregada por isso. E ele estava ansioso. Essa era a realidade dele aí. Quem falou isso foi o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi o pregador, o príncipe dos pregadores ingleses, os pregadores no universo de língua inglesa, e ele tinha depressão. Então veja bem, seriamente, ele tinha crises de depressão. Passou a vida inteira. E há outros aí, não vamos citar nomes. E ele coloca aí no 2, até quando tereis inquietações e tristeza no coração, que é uma tristeza imensa, uma coisa assim, dura, terrível. Nós temos visto pessoas atirar a própria vida diante de um quadro como esse. E a mente dele está perturbada e o lado emocional totalmente abalado. Nós temos que estar atentos a isso, aos nossos pais, mães, irmãos, colegas de trabalho, colegas, irmãos de igreja aí das comunidades. Temos que estar atentos. E automaticamente a pessoa para de analisar as bênçãos e os benefícios que Deus já ofertou na sua vida. Esquece o passado, esquece as bênçãos, esquece a ação de Deus. Ela está focada naquele problema, naquele momento. E o seu problema, como ouvimos sempre aí, é verdade, parece maior do que Deus. E aí tem as questões emocionais físicas. Estava pesquisando, então pessoas que estão nesse quadro, emocionalmente elas estão cansadas, estão se sentindo isoladas, elas alteram repentinamente o humor, tem aquela sensação de derrota, desesperança, se sente incapaz, frustradas, são negativas. E isso no lado emocional. No lado físico, tem muita dor de barriga, cansaço extremo, dor de cabeça, reduz o apetite, pressão, fadiga, dores musculares, alterações dos batimentos cardíacos. Então nós vemos que o quadro é interessante. O lado espiritual afeta o lado físico, emocional, aliás, afeta tudo. E nós percebemos biblicamente um exemplo, eu estava procurando um exemplo, o profeta Elias. O profeta Elias foi sensacional, e fica aí para você, lição de casa, 1 de Reis 19, 1 a 18, veja lá o que aconteceu com ele. Ele fez um trabalho maravilhoso, ele derrotou os 400 profetas de Baal. Ali no Monte Horebe, Deus operou maravilhas. Ele fez um trabalho sensacional, depois ele caminhou, enfim, ele entrou em depressão, não é? Ele teve um esgotamento físico e mental, enfraqueceu o seu corpo e alma, e o Senhor Deus foi o seu psicólogo ali, naquela caverna, ali tratou dele, cuidou dele, e porque realmente é o único que pode, o psicólogo maior, temos ajuda dos especialistas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, mas a ação maior desse trabalho todo é a ação de Deus. E Deus ali curou, não tinha um psiquiatra para mandar para ele ali na caverna, curou. Foi alimentado até por corvos ali. E Deus foi os garçons dele, segundo o René Hernandes. E Deus o curou desse esgotamento espiritual. Ele passou a ter uma mudança radical. E aí no versículo 13, considere e responde-me, Senhor, Deus meu. Então ele está ali clamando.
está se abrindo, está colocando diante de Deus, aquele que realmente pode deixar de estar em silêncio com Ele, porque ele sente do coração o silêncio de Deus. Alumie os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então agora vai ficando mais clara, né? Considera-me, responde-me, Senhor. Quando nós temos intimidade com Deus, é um falar, como eu falo com meu pai e com a minha mãe, é claro, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, com toda adoração, porque a oração é um momento de adoração a Deus também, mas é um dialogar, é isso que se faz a oração agradável a Deus. Alumie os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então agora ele está ficando mais grave, mais claro. Então aí ele faz um lamento. Ele lamentou em relação a Deus, agora ele lamenta contra o sofrimento pessoal. Por quê? Porque o foco dele aí é tristeza e culpa. Mas se a gente observar o Salmo 32, o Salmo 51, foram escritos por Davi, todos tinham relação à sua culpa, o seu pecado, com Betseba, onde ele pecou, adulterou e mandou matar o marido de Betseba ali, com um crime. Então ali a gente vê, nesse salmo não há, entendeu? Não há nada, os comentaristas creem que não há nenhum caminho de culpa, de nada ali, porque ele está no momento, alguns acreditam que foi quando houve a unção dele por Samuel para ser o rei até se tornar rei. Nós não sabemos, mas não há nada aí. Não tem culpa nenhuma. Às vezes o processo não estamos carregando nenhuma culpa. É um problema que surge, uma enfermidade que vem, né? Então, alerta, ele lamenta com o sofrimento pessoal. E aí, ó, ele se sente humilhado, né? Ele está no que nós chamamos atualmente, muito sério, crise existencial. Crise existencial. E as pessoas têm atualmente principalmente aquelas que não têm Deus na sua vida, e aquelas que têm Deus na sua vida também, elas têm o esgotamento espiritual leva a pessoa a essa situação, e é terrível quando as pessoas sabem da sua fraqueza, no caso dele, da enfermidade dele, e estavam rindo, né? E desejando até a sua morte, porque ele era um líder, era o rei de Israel, como acontece hoje. As pessoas desejam a morte dos presidentes, dos reis, dos políticos, as pessoas desejam a morte, e é grave isso, nós não devemos jamais. Quando nós sentimos assim uma tristeza em relação a atitudes daqueles que nos governam, é orar para que Deus os transforme, que haja mudança radical. Porque se eles partirem sem Deus, nós todos sabemos para onde eles vão. Eles não se encontrarão conosco na eternidade. Então é sério a questão. E aí, mais triste é saber que a pessoa está rindo e você ridicularizando. Eu fico a pensar, as pessoas fazem os programas de sátira aí na televisão e com pessoas conhecidas, eu fico pensando, meu Deus, espero que elas não vejam isso, porque causa um desconforto tremendo. E o versículo 4 agora do Salmo 13, para que o meu inimigo não diga, e vai entrar agora aí, prevaleci contra ele. Quer dizer, os meninos estão contentes com a minha desgraça, com a minha enfermidade, porque eu vou morrer. Vou morrer. Ele vai morrer, vamos ficar livres dele. E os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Eu confio em Deus. Os meus adversários podem estar rindo, ridiculizando, agindo contra mim, mas eu tenho um Deus que age. E nós, no Novo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que fortalece, é o conforto da palavra. E até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Então aquela intimidação dos adversários opressores. E ali ele lamenta contra o inimigo. Pode observar o lamento em relação a Deus, lamento pessoal dele, e agora lamento em relação ao seu inimigo. E é claro, nós temos que colocar diante de Deus. Ele não tinha o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento fala, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele estava em oração a Deus. E Jesus Cristo veio e nos orientou melhor ainda. Diante de um quadro desse é orar. Orar por essas pessoas. Orar para que Deus as transforme. Mude e elas conheçam Jesus. Porque se elas morrerem sem Jesus, você sabe para onde elas vão. Elas não estarão conosco na eternidade. Agora veja bem. E aí no quadro do esgotamento espiritual, aquilo é tão forte, é tão duro, a sua preocupação era com o tempo de duração do seu sofrimento. E a questão é sempre, até quando? Até quando? Essa palavra é falada porque ele é íntimo de Deus. Ele se abre com Deus, ele é transparente, ele expressa, ele é espontâneo, e é isso que nós temos que fazer. O nosso Deus nos conhece,
Desde quando fomos a nossa substância informe no ventre da nossa mãe, até o dia que nós vamos dar bye-bye para esse mundo. Então, a quem nós temos que estar realmente transparecendo, como diz o Reverendo Hernando, translúcido, é ao nosso Deus. Agora veja bem, sofrer por antecipação é o que o Marco Aurélio Ferreira nos diz, é aceitar a dor de algo que pode nem vir a existir. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa mente, nós somos os nossos maiores inimigos, principalmente quando estamos sozinhos. Nossa mente é perigosa. Por isso que a mente tem que estar cheia da palavra de Deus, cheia das coisas de Deus. Porque mente desocupada, como diz popularmente, é oficina do diabo. E ele se sente aí sozinho, abandonado, isolado. A pessoa que está no esgotamento espiritual é assim. Então não a recrimine, a auxilie a se curar desse esgotamento espiritual através da ação de Deus. E é claro, as medicações também são importantíssimas. E olha bem, o rei Davi então buscou a Deus, a fim de encontrar as respostas ao seu coração. É isso que nós temos que fazer sempre. Não entendo o que está acontecendo comigo. Nunca perguntamos por que está acontecendo isso, por que esse acidente, por que perdi minha esposa, por que estou com câncer, por que o meu filho sofreu um acidente e perdeu uma das pernas. Eu nunca pergunto isso. Para quê? Olha bem, porque ele tem a resposta. Nada acontece por acaso na vida do cristão. Não existe coincidência na nossa vida, mas existe providência de Deus. Essa é a palavra correta. E a gente vê Davi, ele foi pastor de ovelhas, Davi foi um guerreiro, Davi estava como rei, líder, e aí ele faz uma oração de submissão a Deus. Então, quando estiver sentindo esgotado espiritualmente, vai ao psicólogo maior, ao psiquiatra maior, psicanalista maior, que é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Faça uma consulta, vai, coloque diante dele. E foi o que ele fez, nos ensina agora a fazer isso. Faz uma oração de submissão a Deus. E aí vamos continuando. Salmo 13, 3. Considere e responde-me, Senhor Deus meu. Olha, ele está ali. Alumie os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então ele começa, vai colocando, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Então ele vai, ele se abre, ele faz aquela oração para encontrar as respostas em Deus. E aí ele faz algumas súplicas a Deus. Primeiro nós vimos aí o esgotamento espiritual que ele estava, o quadro. Se você está assim, conhece alguém assim, é hora de ajudar essa pessoa a sair do esgotamento espiritual. E agora, Davi vai mostrar para nós, no Salmo 13, 3, 4, a súplica que ele faz a Deus. E ele começa fazendo a primeira súplica. Olha a colocação. Considera e responde, Senhor Deus meu. Olha o coração aberto, é isso que Deus quer nas nossas orações. Chega daquelas orações decoradas, orações, aquelas religiosas, aquelas coisas. Deus se agrada disso, Ele quer o nosso coração aberto. Então, quando for orar com Deus, abra o seu coração. E mesmo publicamente nas orações das suas comunidades. É oração de coração, nada de palavras bonitas, tal. Isso não agrada o Senhor, não é? E considere e responde-me, Senhor, Deus meu. Observe a primeira súplica dele aí, daí ele pede, né? Aí a Deus, considere e responde-me, Senhor, porque Deus sabe, ouve, Deus vê. Então o rei Davi necessitava aí nesse momento a certeza de que Deus estava o ouvindo, Deus não estava em silêncio. Então considera-me, então ele está pedindo, né, a certeza de que Deus está ouvindo. O problema não é o que Deus não nos fale, nós que não o ouvimos. Esse é o problema. Max Lucado, o grande escritor, né, norte-americano, fala isso. E aí nós não estamos ouvindo, o esgotamento espiritual dele é tão grande. Então a partir de agora, então, o quadro começa a mudar, porque nas dúvidas, aí na primeira súplica, o rei Davi pede a atenção de Deus. Ou considera-me, ouve-me. Ele abre o seu coração. Um coração sincero, um coração íntimo de Deus. Observe que a resposta de Deus, o rei Davi teria certeza, Deus respondendo a sua oração, o livrando daquela
aquele enorme sofrimento, ele teria certeza do cuidado divino para com ele. Então ele faz essa súplica ao Senhor. E dele, no próprio Salmo nós começamos a perceber uma súplica, uma segunda súplica que ele faz. Alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. É o Salmo 13, os comentaristas colocam 3b, não é? E aí nós começamos a ver que ele pede, alumia os meus olhos. Eu preciso de sabedoria. Que eu possa ter visão de Deus. Que eu possa ter a visão de Deus nessa situação que eu estou vivendo. Porque a visão de Deus é ampla. Eu morei 30 anos em Tietê e havia umas praças na cidade. No dia que eu tive a visão de cima, os drones de cima, eu tive uma outra visão da praça. É muito mais linda do que eu imaginava quando eu passava por baixo. Lembra até o Palácio de Versalhes em Paris, a praça, que eu tive a oportunidade de estar lá. Então, veja bem, a visão de cima, a visão de Deus é maior, é mais ampla, a minha visão é focada, é pequena. E eu preciso da sabedoria de Deus. Ele alumia os meus olhos, me dê sabedoria. É o que ele clama. E dê a visão de Deus em relação às carências e necessidades. Deus tem a visão do alto, Deus tem a visão de cima, eu tenho a visão limitada. E às vezes eu estou focado no sofrimento e não em Deus. Observe que, a partir do instante que eu entendo os propósitos de Deus, que é o que Davi pega, alumia os meus olhos, eu passo a ser perseverante nas lutas. Quando eu olho para Deus e não para o meu problema, né, eu olho como o autor do Novo Testamento nos alerta, para o autor e consumador da fé que é Jesus Cristo, o quadro muda. Porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Então o quadro altera por completo. Quando os meus olhos são abertos e eu passo a ver, e eu sou curado, saio desse esgotamento espiritual. E a súplica terceira que ele faz, não é? Para que eu não durma o sono da morte. Aí o quadro é gravíssimo. Se for a enfermidade, ele devia estar muito mal, assim, fisicamente. Se for a enfermidade, uma das suposições dos comentaristas, Salmo 13, 3b. O rei Davi não desejava um destino, um fracasso definitivo. Não. A morte seria, na verdade, a alegria dos inimigos. E aí, é claro, ele era um servo de Deus. Ele estava ali para servir a Deus, para a glória de Deus. Tudo que a gente faz hoje não é para a nossa glória. Nós não somos nada. Derreta o nosso corpinho. Dá sabão, dá veneno para matar os pulgas, dá um cal para cariar a parede. Enfim, não somos nada. Nada. A glória aqui é de Deus. O nosso corpinho está com o Espírito Santo, que a presença de Deus, a sentir o céu dentro da gente, com a presença do Espírito Santo, já é o céu dentro de nós, é claro, não em definitivo. Então, veja bem, ele não queria enfrentar a morte, porque a morte significaria que ele estava derrotado diante dos seus inimigos e Deus não seria glorificado através da sua vida. Então, Davi pede que o livre da morte. E é tão bom saber, às vezes a gente se depara com a morte, família, a morte e tal, a gente saber que não é o destino definitivo. Eu jamais poderia escrever numa rede social, espero que esteja em bom lugar determinada pessoa, porque eu sei que ela está num bom lugar, porque ela morreu com Cristo. Quem morre com Cristo está no céu. É indefinível, porque a senha para eu entrar no céu é Cristo. E depois o Wi-Fi de Deus é o Espírito Santo que habita em mim, me dá essa segurança, essa certeza. Então veja bem, Deus o livre da morte, porque não queria que os inimigos zombassem de Deus, porque ele era um líder de Israel, líder do povo. E observe que, agora 4b, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Então aí ele coloca muito bem e pede que Deus os livre dos seus inimigos. Jesus Cristo veio no Novo Testamento, pede para a gente orar pelos inimigos, para Deus transformar os nossos inimigos, que eles nos perseguem. Olha, é interessante observar, ele que pede que Deus os livre daqueles inimigos que estavam ali ridicularizando a pessoa dele. E, a partir de agora, então, o quadro começa no Salmo a mudar. Os Salmos e Lamentos são assim. Inicia com a dor, com o sofrimento. Você pode ver outros salmos na Bíblia de lamento. Depois tem essa fase, né, de súplica, pedido, e ele termina com vitória.
É interessante isso, os Salmos. Porque é um salmo para encorajar o povo de Israel, mostrando a fase, que a fase pode... O quadro muda, não é para sempre, o sofrimento não é para sempre. É por um período, por um propósito, por um tempo. Mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Então agora ele se volta para aquele que pode realmente dar a cura total a ele. Né? Ele se vai a Deus. Quando se sentia assim, esgotado espiritualmente, se viu que Deus está em silêncio, é hora de você se colocar diante de Deus. Abrir o seu coração. As madrugadas estão aí para isso. A gente não dorme. Né? Às vezes a gente está doente, está enfermo, está numa cama. Nós aprendemos semana passada, às vezes Deus nos coloca deitado numa cama para olhar para o alto. E aí nós estamos olhando para o alto, para o autor e consolador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E no versículo 6 ainda, olha que termina o salmo. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aí nós começamos a encerrar a nossa mensagem, o nosso estudo de hoje. Ele estava esgotado espiritualmente, e quando estamos assim, dirigimos a Deus, não é? Foi o que ele fez, suplicou a Deus. Mas nada impede que eu procure também um psiquiatra, psicólogo, procure pessoas especializadas para me ajudar. Porque às vezes eu preciso também de uma química no meu corpo para me auxiliar. Mas a primeira pessoa, é claro, é Deus. Confiança em Deus. E aí, apesar das dúvidas, ele não deixou de confiar na fidelidade de Deus. Veja bem, não perdeu a fé. Não se perde a fé. A fé, uma vez dada para nós, é para sempre. Não se perde de maneira nenhuma, né? Jesus Cristo nos diz que as ovelhas dele jamais ele as perderá, né? Ninguém vai agarrar das suas mãos, ninguém vai tirar as ovelhas de Jesus. Como aconteceu com Davi, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Elias, e agora está acontecendo conosco também. Apesar das suas dúvidas, o rei Davi jamais deixou de confiar na fidelidade do Senhor. E é claro que, por quê? Porque era íntimo de Deus. O fator fundamental para eu enfrentar qualquer situação dessa vida é a intimidade com Deus. Por isso nós falamos aqui, ó, são 258 lições de escola dominicais. Em todas elas eu tenho falado. Leia a Bíblia, é Deus falando com você. Ore, é você conversando com Deus. É o diálogo. E ele era íntimo de Deus, por isso ele se abriu dessa forma. Pode até assustar você as colocações de Davi aí, mas ele se abriu porque ele era íntimo de Deus. É isso que Deus quer de nós. Então ele era sincero nas suas orações. Então a partir de hoje começa a ser sincero nas suas orações. Coloque diante de Deus. Se abra com Deus. Ele é aquele que o ama. E claramente o Novo Testamento traz para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus. E observe que os 5 ainda, mas eu confio na tua benignidade. Olha que interessante, eu confio na tua bondade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Então, em meio às grandes lutas, ele afirma, cantarei ao Senhor. Olha bem, não tinha ainda resolvido o problema. E o verbo aí, você conhece bem o nosso português, em inglês, em hebraico também está, é futuro. Ainda não tinha acontecido. Ele já tinha uma gratidão antecipadamente, crendo que Deus iria agir. Quando a gente é íntimo de Deus, é assim. O problema pode estar aí, vai acontecendo, mas vai ter um momento que Deus vai nos libertar. Deus vai nos tirar dessa realidade. Nós confiamos nisso, na hora certa, a hora de Deus. Como nós aprendemos aí popularmente, o relógio de Deus não se atrasa e não adianta, é na hora certa ele vai agir. Porquanto me tem feito muito bem, porque o Senhor tem agido nas nossas vidas. Desde quando fomos formados, lá no ventre de nossa mãe, até hoje. Até hoje, se você analisar no museu da nossa vida, olha lá o quanto Deus nos libertou, nos deu auxílio, o quanto Deus nos socorreu, o quanto Deus nos livrou. Porque nos ama com amor eterno. E observe bem aí, cantarei antes de acontecer. Quando a gente está adorando a Deus, a gente já agradece antecipadamente pela ação de Deus. E é claro que o rei Davi tinha um compromisso com Deus. Isso é fundamental, compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, blasfema, grita, faz uma série de coisas, porque a pessoa vive apenas, tem uma vida apenas física, vida emocional, mas não tem uma vida espiritual. Quem não tem vida espiritual não tem suporte para passar por essas situações complexas. E Deus permite esse sofrimento para que a pessoa descubra a vida espiritual. Descubra que o mais importante dessa vida é o espiritual.
depois o emocional, depois o físico. E é claro que nas crises, não é? Não tem poder de destruir a confiança em Deus. Essas crises que vêm, elas tiram a nossa paz circunstancial. Não do coração, porque quem tem o Senhor Deus no seu coração através de Cristo, já tem a paz, que vai além das circunstâncias. É claro que esses problemas afetam em tudo. Eu tenho acompanhado as pessoas aí com os seus parentes conhecidos em tratamento do câncer, e eu tenho visto, né, traz o transtorno, mas a paz interior delas, a confiança delas, que estão firmes em Deus, têm uma vida espiritual, não se perdeu. Tudo bem, na vida familiar, na vida profissional, na vida econômica saudável, né? Há um abalo na zona de conforto. E não fique se surpreso, que todos nós temos um abalo na nossa zona de conforto. De repente está tudo bem, você recebe a notícia. Rapidamente, às vezes você nem recebe, você liga a sua internet, está lá estampado o que aconteceu com a sua família, com o seu amigo, com o seu parente. Nós temos que estar preparados a isso. Agora, mesmo assim, mantemos a confiança em Deus. Quando chegou a notícia para Jó, que os filhos todos, os 10 filhos tinham morrido, olha as palavras de Jó, nunca esqueço disso. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome de Deus. Ele adorou a Deus naquele momento, porque nós adoramos a Deus, servimos a Deus, confiamos em Deus, nas alegrias e nas tristezas. Nós estamos juntos, porque nós sabemos que Deus tem um plano, um propósito. E se você estudou comigo já o livro de Jó, você viu, ele entrou no esgotamento, Deus curou do esgotamento, e depois no último capítulo de Jó é muito forte. Jó lá, que ele já tinha vencido o esgotamento espiritual, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de ter passado pelas provas, dificuldades, mas agora os meus olhos te veem. Leia o capítulo 42 de Jó. Aí uma lição de casa para nós. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, observe aí, não é? Os inimigos de Davi estavam confiantes na sua morte. Estavam felizes, contentes. Como acontece hoje, nossos inimigos querem as nossas derrotas. Não querem o nosso mal, mas isso é próprio deles que ainda não tem Deus no coração. Quem não tem o Senhor Jesus no coração, quer o mal do outro, deseja do outro, fala mal do outro, faz tudo para derrubar o outro. Mas Davi estava confiante que a sua oração seria ouvida e ele não seria derrotado. Por isso ele falou, cantarei. Tenho certeza que o Senhor vai operar, né? Vai agir tremendamente. E é claro que, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Ele vai concluindo o salmo. E aí ele se alegrou e cantou pela sua salvação. Eu tenho certeza que o Senhor vai me libertar. Mesma coisa, eu tenho certeza que o Senhor vai me tirar dessa enfermidade, vai me ajudar nesse problema de perdas de parentes, perdas financeiras, situações mais complexas. O Senhor vai me ajudar. E ele não sabia quando teria o término das lutas, mas ele confiava na bondade divina. Isso é ponto pacífico. Olha aí, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Como professor de português aí, ó, futuro, cantarei. Não tinha acontecido, mas ele sabia que aquilo ia passar. Deus estava com ele, ele iria suportar tudo aquilo. Na verdade, já estava curado do seu esgotamento espiritual. Concluindo, Davi destaca no final, eu estou fechando a mensagem, o estudo de hoje foi muito importante para mim, ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração para também abençoar a sua vida e falar ao seu coração. E aqueles que você conhece, né? Por gentileza, compartilhe a mensagem. Se você sentir no seu coração, tá? Compartilhe, se inscreva no canal, essa coisa toda aí, se você desejar, porque é algo feito para auxiliar as pessoas espiritualmente. O canal aqui não está voltado para pregar religiões, nada, filosofias, nada disso. Ele está para pregar a palavra de Deus, a Bíblia. E quando a Bíblia fala, ela transforma vidas. E olha aí, Davi destaca o amor no final. Eu cantarei porque o amor, a salvação e a bondade de Deus. E a pessoa pode me perguntar assim, amor e o sofrimento que ele está passando? E aí nós aprendemos na Bíblia que ele faz parte da aprendizagem, o sofrimento faz parte da aprendizagem dessa vida. A dor é usada por Deus com propósitos. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Deus usa a aflição para nos ensinar, e aqueles que não têm vida espiritual, para que eles possam ter
a vida espiritual e conhecer o poder de Deus. Salvação, né? Davi fala no final. A pergunta é, e o estar nas mãos dos inimigos? Como a salvação? E aí ele ensina a quem temer. Olha lá, Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Os inimigos podem até afetar a gente fisicamente, podem destruir nessa vida, mas na eternidade eles não têm poder nenhum. E se eles não aceitarem Jesus, eles vão para o inferno. O inferno existe, está lá, preparado pelo diabo e seus anjos. Então, em alerta aí para os nossos inimigos. E ainda no versículo 12, 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Realmente, cuidado com essas pessoas que podem atrapalhar a nossa vida espiritual. Essas sim atrapalham a vida espiritual. Mas veja bem, e bondade. Vocês podem falar assim, Davi colocou no Salmo, bondade de Deus. Bondade e os males da existência humana. É aí. Ela ensina que a graça de Deus é melhor do que a vida. Olha que fascinante. E quando a gente lê o Salmo 63, 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus é o mais importante. Ela dá suporte interior para enfrentar qualquer situação. A força que eu tenho não é minha, mas de Deus. Concluindo, e 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo São Paulo falando para nós. Davi não conhecia o apóstolo São Paulo, nós já conhecemos o apóstolo São Paulo. É nas fraquezas que Deus os torna fortes. E a minha graça te basta. E de boa vontade, estou encerrando, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí é 2 Coríntios 12, 9. Por isso, como diz o grande Billy Graham, que esteve conosco, né? O teólogo, o pastor norte-americano, e eu encerro hoje, aprenda com Jesus o poder do silêncio. Realmente, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependeu-se dos seus pecados, pediu perdão a Deus, e Jesus passou a morar no seu coração. E o Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo em nós, nos dá a certeza de uma vida eterna, a presença dele em nós. E ele nos dá o dom da fé, que é dada por Deus a nós através da ação do Espírito Santo. Nós estamos firmes, porque como Davi confiou em Deus e tinha certeza da ação de Deus, nós confiamos em Deus e sabemos que Ele vai estar conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida, em especial aí nos momentos de tribulação, doenças, dificuldades, e nós sabemos que há um tempo, o tempo de Deus, e na hora certa o Senhor há de operar em nossas vidas. E um dia estaremos com Ele para sempre na vida eterna, através de Jesus Cristo. E um dia estaremos com Davi também na eternidade. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora então orar e nós vamos posteriormente também louvar a Deus, cantar a Deus no final. Vamos orar. Como é bom, ó Pai, a Tua palavra falar no nosso coração. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ouve. Podemos abrir o nosso coração, sermos sinceros, honestos, diante do nosso esgotamento espiritual. E o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta espiritualmente. Foi o que aconteceu com Davi. Louvamos-te, ó Deus, pelo que o Senhor operou ali na vida dele, pelo cuidado, por o Senhor ter inspirado a Davi a escrever esse salmo de conforto, de encorajamento a nós, século 21, 2025, que nós estamos vivendo problemas graves, difíceis em nossas vidas. Nós sabemos, assim como o Senhor libertou Davi e deu a ele segurança, nós louvamos-te, ó Pai, como Davi, cantarei ao Senhor, já cantamos confiantes na libertação que o Senhor dará aos nossos irmãos e a nós nos momentos de dificuldade. Guarda, ó Pai, a todos nós, cura aqueles que estão esgotados espiritualmente. Queremos, ó Pai, nesse momento, agradecer-te pela vida da Sandrinha Pelegrina, uma das mulheres que ora, que é aniversaria, e também a Nilsa, Senhor, mãe da Luciana, ambas mulheres que oram. Elas estão intercedendo e elas têm sido usadas poderosamente por Ti na comunhão contigo. Guarda-as, abençoe. Guarda, Senhor, também, nós agradecemos muito pelo pai da Lucinéia, o seu João, que está sentindo melhoras já
no seu tratamento. Continua operando naquela vida, Senhor. E guarda também, ó Pai, a Luciana, mãe, filha da Nilsa, esposa do pastor da Igreja Batista, Senhor, que está em gravidez. Cuida dela, Senhor, abençoe todo esse momento especial da sua vida e que essa criança venha trazer alegria ao casal e seja usada para a glória de Deus. Queremos, ó Pai, interceder pela dona Aparecida, mãe da Helena de Melo, lá de Maringá, Senhor. O Senhor sabe o que ela precisa, necessita. Seja operando naquela vida, nós a colocamos diante de Deus. Colocamos, Senhor, os familiares do seu Janguito, Senhor. Sabemos, ó Pai, um momento difícil, da perda dele, a ausência dele. Cuida de todos os seus filhos e a família como um todo, que haja mudança espiritual na vida deles e também conversões daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Ó Pai, queremos interceder pelo seu Djalma também, Pai da Vanusa, Senhor. Cuida do seu tratamento, cuida da sua vida espiritual, Senhor. E seja, ó Pai, com o seu Márcio, que tem cuidado dos ar-condicionados das pessoas e agora está com um problema sério, Senhor, de saúde. O assista, ó Pai, com a tua graça, com o teu poder, o cura, o liberta, Senhor, e guarda a sua família, Senhor, e que ele possa eliminar aquelas pedras no rim que ele está tendo problemas. Guarda, Senhor, a nossa vizinha Sueli, que voltou para casa depois da cirurgia que teve, Senhor. Cuida, restaura a sua vida. Guarda o Mateus, Senhor, filho do Ari e da Suzana, aquele garoto especial. Cuida dele, abençoe todo o tratamento que está sendo feito em relação a ele. Não esquecemos, ó Pai, do seu Jonas Mendes. Cuida da sua saúde, de toda a sua família. O abençoe e o guarde e o proteja. Colocamos a Inês Traube, Senhor, o Reginaldo Mussim, o Alexandre, o Sidney Martins, Senhor. Todos, ó Pai, em tratamento, que o Senhor esteja restaurando, os curando. Queremos agradecer pelo Sidney, Senhor, lá de Tietê, que fez a cirurgia ontem, Senhor, no seu intestino. A sua esposa Elisa pede as nossas orações. Seja cuidando dele, abençoando, ó Pai, a cicatrização. Abençoando essa cirurgia para que ele tenha cura, Senhor, física, Senhor. E seja, ó Pai, com toda a família Martins, Senhor, que tem nos acompanhado, tem estudado a palavra conosco, aí nas escolas americanas online, especialmente com a Roseli e Valmir, e aquela jovem que trabalha com ela, Dani, Senhor. Seja acompanhando as suas vidas, os abençoando através da leitura da Tua palavra, da comunhão contigo. Guarda, Senhor, também a Tânia da Itália, no seu tratamento, a sua passagem pelo Brasil, esteja abençoando. Seja, ó Pai, ali com o seu Grigolon, Senhor, a sua esposa, a família, nesse tratamento paliativo. Que ele tenha força espiritual para passar por essas fases da vida. Guarda o Marcelo Bragantino, Senhor, em quimioterapias, porque ele vai fazer a cirurgia. Que o Senhor esteja acompanhando o tratamento dele, acompanhando a sua esposa Luiz Helena, dando a ela seu suporte para auxiliá-lo. Guarda o casal André e Luana e toda a sua família. O Eduardo Takenaka também no seu tratamento. O Rodolfo, Senhor, o fotógrafo, tem misericórdia dele, cuida dele, o ajuda, Senhor, a passar por esses problemas que ele está em termos físicos, Senhor, e emocionais. Guarda, Senhor, a dona Fátima ali, aquela senhora que nos atende tão carinhosamente na feira, tem estudado a palavra conosco, seja abençoando a sua parte física, porque espiritualmente ela está com o Senhor, mas cuida dela, Senhor, restaura a sua saúde física. Guarda o nosso país, Senhor, somente a parte econômica, os problemas que estamos enfrentando. Vem, Senhor, recuperar, guardar a nossa nação. Guarda a liderança evangélica em nível federal, estadual, municipal, que realmente eles possam estar comprometidos com o Senhor. Não esquecemos, ó Pai, da nossa querida amiga Sandra Citrone, Senhor. Cuida dela, cuide do seu tratamento, guarda a sua família, seus filhos, os abençoe. E esteja, ó Pai, com aquela família querida, amada ali em Porto Feliz. O Celso partiu para morar contigo em glória. Ele está no céu. Mas seja, ó Pai, com a Lúcia, Senhor, a esposa, e seja, ó Pai, com o Hernandes, com o Alexandre, com a sua filha. Conforta o coração de toda aquela família, Senhor. Os abençoe e os proteja. E seja, ó Pai, também com os retirantes, aqueles que estiveram nos retiros de carnaval e estão voltando para as suas vidas normais. Que aquela transformação ali operada continue firme e forte. Especialmente, ó Pai, as crianças que se converteram ali no acampamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Senhor. Abençoe, ó Pai, a cada uma delas. Cuida de cada uma delas, dá aos seus pais todo o suporte para auxiliá-las no seu crescimento espiritual. E que elas continuem, Senhor, firmes, fortes na fé. E que nós possamos, ó Pai, todos nós, salgarmos fora do saleiro. Que a gente não fique só preso às nossas comunidades dentro dos templos, mas que possamos sair e viver
poderosamente a Tua palavra. Guarda-nos agora, agradecemos por hoje e abençoe todos aqueles que assistiram, participaram do estudo. O Senhor conhece todas as carências e necessidades, não estão aqui, mas o Senhor pode operar. Opera, Senhor, transforma, guia, guarda. Guarda todos nós, nos abençoe. E oramos agradecidos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe sempre e vamos agora cantar ao Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, as vida é luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente resto em ti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador. Esperançoso, hei de viver com Jesus Cristo, no seu poder. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz